Boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da série Carismas. Como você está? Espero que você esteja muito bem. No decorrer dessa semana, nós estivemos orando por cada um de vocês e é muito bom nós estarmos aqui para juntos, mais uma vez, estudarmos a palavra do Senhor. Eu quero pedir agora para que você, desde já, compartilhe esse estudo bíblico, porque o tema de hoje promete. Hoje nós vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo. Queridos, quantos conceitos e afirmações no mundo evangélico nós temos sobre este assunto? E hoje nós vamos deixar a Bíblia falar para nós entendermos a verdade sobre o batismo no Espírito Santo. Essa experiência, todas as pessoas cristãs querem buscar, querem receber. E hoje nós vamos descobrir como nós podemos ser batizados pelo verdadeiro batismo no Espírito Santo. Mais uma vez eu quero reforçar aqui o pedido, por gentileza, compartilhe esse estudo bíblico. É certo que tem alguém aí que você conhece, ouvir a mensagem desta noite. Então, se você está no YouTube, quero aqui agradecer, mas, por favor, envie o link para alguém. Se você nos acompanha pelo Facebook, por gentileza, clique no botão aí, na opção compartilhar, para que as pessoas do seu perfil possam também acessar e conhecer a verdade da palavra de Deus. Muito bom, eu quero hoje nós vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo, um tema importante da Bíblia e um tema que vai falar ao nosso coração. No estudo passado, da semana passada, nós estudamos sobre os falsos profetas. E nós entendemos que Satanás tem profanado e tornado o dom profético um meio de enganar pessoas. Por isso nós temos que ficar alerta. E hoje nós vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo. Preparado? Preparado, irmã? Por gentileza, Bíblia na mão, caneta e papel, porque agora é hora de estudarmos juntos a palavra do Senhor. E antes de nós estudarmos, nós não podemos ir à Bíblia sem antes orarmos a Deus e pedir para Deus sabedoria, discernimento, a presença do Espírito Santo, para Deus nos dar clareza para entendermos a vontade do Senhor. Quero convidá-los agora a fecharmos os olhos e juntos vamos falar com o Senhor. Acompanhe comigo nesta oração. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui reunidos em Teu nome, e em Teu nome nós vamos abrir a Bíblia, e buscamos no Senhor a sabedoria para o estudo desta noite. Rogamos que o Espírito Santo esteja agora aqui conosco, nos dando discernimento, sabedoria, tocando o nosso coração, falando de maneira audível à nossa consciência e nos tornando compreensíveis, entendedores da Tua palavra, Senhor. Pai, se porventura alguém está aqui entre nós, passou por um dia atribulado, cansado, exaustivo, conceda a paz de espírito agora, em nome de Jesus. Conceda em nome do Senhor Jesus a restauração, a renovação de todas as forças físicas, mentais e espirituais, para que o Senhor fale ao coração de todos nós. Pedimos a Tua companhia, pedimos a Tua bênção, oramos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bom. Preparados agora, mais uma vez, pegue aí a sua Bíblia e caneta na mão aí, porque hoje nós vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo. Primeiro, nós vamos analisar, falando do batismo no Espírito Santo, nós vamos analisar o batismo no Espírito Santo no Antigo Testamento. Aqui, está assim, a promessa do batismo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Legal? No Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, nós encontramos uma promessa maravilhosa, poderosa, onde Deus nos concede a certeza que Ele vai enviar o batismo no Espírito Santo. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Joel, o livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 2, o capítulo 2, verso 23. Capítulo 2,
verso 23, verso 28 a 31. De novo, vamos analisar o livro de Joel. É um livro difícil, né? Tá pesquisando aí? Está perto ali de Daniel, de Oséias, ok? Joel, capítulo 2, verso 23, 28 a 31. Olha a promessa do batismo no Espírito Santo no Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Joel, capítulo 2, verso 23, diz assim: Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Atenção para essas duas palavras, chuva temporã e chuva serôdia. Agora vamos para o verso 28. O verso 28 diz assim: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Uau! Bênção! Aqui Deus está prometendo para o povo de Israel chuva. Chuva é sinônimo de bênção. Chuva na Bíblia também é sinônimo do Espírito Santo. E aqui Deus está falando para o povo de Israel, atenção agora aqui, na linguagem do povo. Deus, inclusive, quando nós estudamos o tema da revelação de Deus, Deus se comunica com os seres humanos entendendo a limitação do ser humano. Ele fala na linguagem do ser humano. Ele fala respeitando a limitação do ser humano. Então aqui Deus está falando com o seu povo. E o seu povo, o contexto na época aqui era agrícola. Eles eram camponeses. Eles eram aqui homens da terra. Então Deus está querendo dizer assim, olha, eu vou mandar para vocês de maneira sobrenatural o Espírito Santo. E Deus fala isso na linguagem deles, usando chuva, usando a palavra temporã, usando, escreve a chuva serôdia. Então Deus vai falando com o povo na linguagem deles. E aqui Deus está falando para o povo que naquele grande dia, no dia antes da volta de Jesus, antes da volta do grande Messias, Ele vai conceder chuva, a bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre todos. E aqui no verso 23, vocês perceberam, irmãos, olha aí o verso 23 da sua Bíblia, olha aí. Tem duas palavrinhas importantes, chuva temporã e chuva serôdia. Deus vai mandar chuva. Chuva é sinônimo do Espírito Santo. E vai mandar no período da chuva temporã e no período da chuva serôdia. O que isso quer dizer? Sendo bem pontual. Chuva temporã era a chuva que caía na época que Jesus disse isso aqui. Essa chuva começava em outubro, mais ou menos, e até janeiro. A chuva temporã, ela servia para a semeadura da terra. Servia para lançar semente, para crescer. Essa chuva servia para crescer a plantação. Essa chuva servia também para os grãos brotarem e saírem. A chuva temporã, marca bem que eu vou te dizer agora aqui, ó. A chuva temporã, no período de Israel, que começava em outubro e até janeiro, ela era uma chuva constante. Constantemente ela caía, regando a terra, para que a plantação viesse crescer, florescer e o grão aparecer. Ao mesmo tempo que ela era constante, essa chuva, ao mesmo tempo ela era uma chuva fraca, amena. Ela servia para apenas ali colocar as suas gotas na terra, para contribuir para o crescimento da plantação. Pegar aqui, chuva temporã é uma chuva que serve para a semeadura. Ela é constante e ela é fraca. Porém, aqui Deus está dizendo também que Ele vai conceder o Espírito Santo como uma chuva serôdia. Lembrando, Deus está falando no contexto do povo. E a chuva serôdia, no contexto de plantação no povo de Israel, na época que Jesus falou, a chuva serôdia era a chuva que vinha para amadurecer o grão, amadurecer o trigo.
essa chuva, ela começava ali mais ou menos de janeiro até abril. E servia para o momento da colheita. Porque no período da chuva temporã, a semente já havia brotado, a planta já havia crescido e já havia nascido os grãos. Porém, os grãos estavam verdes. Então, para amadurecer os grãos para a colheita, vem uma chuva serôdia. E essa chuva serôdia serve para o amadurecimento e a colheita do grão. Mas grava bem o que eu vou dizer. Por gentileza, anote agora. A chuva serôdia, ela era uma chuva rápida e forte. Anota isso aí, que essa informação é muito importante. Vou repetir. A chuva serôdia era uma chuva que servia para a colheita e o amadurecimento do grão. Era uma chuva rápida, forte. Rápida e forte. Chuva temporã, a chuva temporã, chuva constante e fraca. Constante e fraca, sempre caindo, mas de maneira fraca. Chuva serôdia, uma chuva rápida e forte. E aqui Deus está dizendo que Ele vai enviar o Espírito Santo na chuva temporã, ou seja, vai enviar constantemente, paulatinamente, todo dia. E essa chuva aqui do Espírito Santo, identificado como a chuva temporã, é a chuva que rega os corações das pessoas, convida para se entregar a Jesus, convida para a conversão, convida para tocar os corações das pessoas, mas também vai haver um período onde Deus vai mandar o Espírito Santo como se fosse a chuva serôdia. Rápido, mas forte. Chuva temporã e chuva serôdia. Deus aqui está dizendo que o batismo no Espírito Santo, grava bem isso aqui, vai ocorrer em 2 períodos. Vou repetir. O batismo no Espírito Santo, com a imagem da chuva temporã e chuva serôdia, Deus está dizendo que o batismo do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, vai ocorrer em 2 períodos da história humana. Legal? Pegar aqui? Muito bom. Diante disso, diante dessa promessa do Antigo Testamento, onde Deus vai dar o batismo no Espírito Santo, vai derramar o Espírito Santo em 2 períodos da história humana, a partir de agora nós temos que fazer 4 perguntas para o texto. 4 perguntas para o texto. E é isso que nós vamos fazer agora aqui. A primeira pergunta que nós vamos fazer para o texto é o seguinte: quando ocorrerá a chuva do Espírito Santo? Melhor, quando vai ocorrer esses 2 períodos, onde Deus vai derramar o Espírito Santo, vai batizar as pessoas com o Espírito Santo? Vamos analisar aqui Atos. Antes, deixa na sua Bíblia marcada aí Joel, tá bom? Porque é difícil de encontrar. Nós vamos voltar várias vezes aqui para Joel. Mas para identificar quando será os 2 períodos que Deus vai derramar o Espírito Santo, vai conceder o batismo no Espírito Santo, então marca Joel, mas nós vamos juntos para Atos. Isso. Vamos ao livro de Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, vamos ao capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vem comigo aqui, porque tem uma informação muito importante para identificarmos quando ocorrerá o período da chuva temporã, ou melhor, o primeiro período do derramamento do Espírito Santo. Atos, capítulo 2. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí também. Atos, capítulo 2. E o verso que nós vamos analisar é o verso 15 a 17. Quem está falando aqui é o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, depois que ele foi batizado junto com os apóstolos com o Espírito Santo, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, depois que o Espírito Santo os capacitou para falar em línguas de nações das pessoas que estavam ali, olha o que ele disse. Verso 15, estou lendo Atos, capítulo 2, verso 15, e ele falou assim: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha o que está dizendo aqui. E acontecerá, ele vai citar aqui o que o profeta Joel profetizou. E acontecerá, verso 17, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos.
No livro de Joel, capítulo 2, verso 23, Deus prometeu que ele enviaria o Espírito Santo de maneira sobrenatural em 2 períodos. Lembram disso? Na chuva temporã, na chuva serôdia. Onde, quando ocorreu a chuva temporã, o próprio apóstolo Pedro identifica, ou melhor, identificou. Foi no Pentecostes. No Pentecostes, na hora da pregação do apóstolo Pedro, a pregação poderosa, o apóstolo Pedro começou a pregação citando justamente Joel capítulo 2, verso 23 em diante, dizendo: senhores, o que está acontecendo agora aqui, esse evento sobrenatural, essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Joel. Pegaram aqui? Legal? Mas o próprio apóstolo Pedro já diz para nós qual será o segundo momento onde Deus vai conceder de maneira sobrenatural, plena, o batismo no Espírito Santo. Olha o que Pedro diz aqui, citando Joel, no verso 17, Atos, capítulo 2, verso 17, olha o que o apóstolo Pedro diz, citando Joel. Ele fala assim: e acontecerá nos últimos dias, quando vai ocorrer o segundo momento, onde Deus vai conceder o batismo no Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Quando vai ocorrer? Nos últimos dias. Deu para pegar aqui? Diante disso, vamos aqui para a pergunta. Como é que nós respondemos a essa pergunta aqui? Quando ocorrerá os 2 momentos do batismo do Espírito Santo? Quando ocorrerá? No tempo dos apóstolos e antes da volta de Jesus. Nesses 2 períodos da história humana, Deus vai conceder o batismo no Espírito Santo. Concedeu lá nos apóstolos, no início da igreja cristã, e vai conceder agora de maneira sobrenatural, rápida, plena, poderosa, como a chuva serôdia, Deus vai conceder antes da segunda volta de Jesus, nos últimos dias. Ok? A segunda pergunta que nós temos que fazer ao texto de Joel é essa aqui, ó. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade de Deus querer nos batizar com o Espírito Santo? Qual é a finalidade de Deus querer derramar o Espírito Santo, tanto no período apostólico quanto nos últimos dias? Vamos voltar agora para o livro de Joel. Está aí marcado aí? Livro de Joel? Vamos lá? Joel, ó, eu estou marcadinho aqui, ó. Já abri. Abriu também aí? Muito bom. Vamos analisar o capítulo 2 de Joel, o verso 28. E aqui nós temos a finalidade do batismo no Espírito Santo. Para que serve? Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? O verso 28 do capítulo 2 do livro de Joel diz assim: e acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, atenção agora, profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Qual é a finalidade? Segundo o texto bíblico, qual é a finalidade do batismo no Espírito Santo nos 2 períodos? Qual é a finalidade? A finalidade, segundo a palavra de Deus, é conceder poder para fazermos 2 coisas. Primeiro, Deus, no batismo no Espírito Santo, nos concede poder para viver no poder do Espírito. E também, no batismo do Espírito Santo, Deus nos concede poder para pregar no poder do Espírito Santo. Aqui, Deus está dizendo, olha, vai ter profecia, vai ter pregação, vai ter visões, vai ter sonhos. Ou seja, isso aqui é ministério de pregação, de proclamação, de anúncio. De maneira mais simples ainda, falando da finalidade do batismo no Espírito Santo, nós podemos sintetizar assim: a finalidade do batismo no Espírito Santo é evangelística. Evangelística. Deus quer conceder o batismo no Espírito Santo para o seu povo, para que o seu povo pregue, fale, sirva as pessoas, atrai as pessoas para Cristo, para Deus. Pegar aqui, a finalidade no Espírito Santo até agora aqui, não é cair, não é rodopiar, não é falar em línguas, por enquanto não é. É pregação. Terceira pergunta que nós temos que fazer ao texto é o seguinte: qual é a condição? E aqui é um ponto muito importante. Qual é a condição que nós temos que cumprir ou realizar para recebermos o batismo no Espírito Santo? Quer saber? Na Bíblia, aqui em Joel capítulo 2, quer saber
qual é a condição para Deus nos conceder o derramamento, o batismo no Espírito Santo? Vem comigo a Joel, agora nós vamos analisar o capítulo 2, verso 12 e 13. Olha que texto esclarecedor, esclarecedor. Verso 12 e 13 define aqui as condições para nós recebermos o Espírito Santo. Olha o que aqui diz. Verso 2 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Qual é a condição, segundo o texto bíblico, qual é a condição para nós recebermos o Espírito Santo? Vocês perceberam aqui uma palavra que se repetiu pelo menos duas vezes? É a palavra arrependimento. Arrependimento. Deus dizendo para o povo, primeiro vocês precisam se arrepender. Primeiro tem que haver um quebrantamento do coração. Primeiro nós temos que quebrar o fingimento. Rasgar não as vestes, mas rasgar o coração. E aí nós estaremos aptos a receber o Espírito Santo. Diante disso, qual é a resposta que nós damos aqui? Qual é a condição para recebermos o Espírito Santo? Uma verdadeira transformação. Conversão. Observe aqui que Deus diz assim, olha, eu não quero que você se manifeste, eu não quero que você rasgue as suas vestes, eu não quero que você faça exibições, não. Eu quero que você faça uma análise introspectiva, interior. Eu quero a mudança do interior do coração. Eu não quero que vocês rasguem as vestes, mas rasguem o coração. Eu não quero uma conversão e um sinônimo de religiosidade. Não, eu quero que por dentro vocês sejam transformados. Aí vocês estarão aptos para receber o Espírito Santo. Querido amado irmão, querida amada irmã, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer uma coisa. A condição para nós recebermos o Espírito Santo é conversão, arrependimento, transformação e quebrantamento. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Não tem nada a ver como um pré-requisito para recebermos o Espírito Santo. Agora, falar em línguas, frequentar uma igreja, ser membro de um pastor e estar afiliado a ele, participar de um congresso, participar de um evento, seja ele qual for. A condição bíblica para o Espírito Santo ser derramado na nossa vida é conversão, é transformação e quebrantamento. Pegar aqui? E a quarta pergunta que nós temos que fazer ao texto, e essa pergunta aqui é muito importante, principalmente para os nossos irmãos amados que estão conosco aqui, os nossos irmãos amados pentecostais. Eu quero dedicar essa pergunta para os irmãos amados aqui. Olha só, quantos recebem? Deus prometeu conceder o Espírito Santo, mas para quantas pessoas? Ou para quem? Quem são as pessoas que podem receber o batismo, o derramamento do Espírito Santo? Vamos deixar a Bíblia falar. E aqui, em Joel agora, vamos ao capítulo 2, verso 28 e 29. Tem algo poderoso aqui e esclarecedor, que descreve quantas pessoas estão prontas ou aptas para receber o Espírito Santo. Olha que importante. Vem comigo ao verso 28 e o verso 29, que diz assim: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Atenção para o adjetivo aqui, toda. Todo, ok? Toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Quantos recebem o Espírito Santo, segundo o texto bíblico? Você pegou? Quantos recebem o Espírito Santo? Quantos recebem o Espírito Santo? Todos. Todos. E para definir ainda aqui, e para ainda deixar isso claro, o autor ele vai ampliar isso. Ele fala assim, os vossos filhos vão receber, os velhos vão receber, os homens vão receber, as mulheres vão receber, os servos vão receber, os escravos vão receber, os livres vão receber. Essas expressões é para deixar algo muito claro para nós, que o derramamento do Espírito Santo é para todos, absolutamente todos,
bons e maus, pequenos e grandes, escravos e livres, todos, idoso e jovem, homem e mulher, todos. Lógico, nós já sabemos a condição. Todos que se arrependeram, que se converteram, que se entregaram a Jesus, que se permitiram serem transformados pelo Espírito Santo. Todas as pessoas convertidas estão aptas para receber o Espírito Santo. Por isso que o autor aqui está repetindo. Os jovens vão receber, os velhos vão receber, os homens vão receber, as mulheres vão receber, até os escravos vão receber também. As escravas vão receber também. Todos vão receber o Espírito Santo, se todos se arrependerem. Amém por isso, irmãos? É uma bênção saber isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que hoje algumas pessoas criam e dificultam a vida de muita gente, colocando e exigindo coisas que não estão na Bíblia. Afirmando que para receber o Espírito Santo tem que fazer isso. Para receber o Espírito Santo tem que fazer aquilo. Para receber o Espírito Santo tem que fazer aqui alguma situação ou alguma manifestação. Não tem nada a ver, não é bíblico. Uma exigência além daquela que Deus está pedindo para nós aqui. Não é bíblico. Pegar aqui? Agora nós vamos para o Novo Testamento. Vamos analisar agora o Novo Testamento. Agora nós vamos analisar a promessa do batismo no Espírito Santo no NT. NT aqui na tela é Novo Testamento. Legal? Vamos lá no Novo Testamento. Poderoso aqui. Tem algo poderoso. O primeiro texto que eu quero analisar com os irmãos é Mateus, capítulo 3, verso 11. Mateus, capítulo 3, verso 11. Irmão, não perca de vista Joel. Deixa marcado aí Joel. Tá bom? Nós vamos voltar em algum momento para Joel de novo. Mas agora nós vamos analisar a promessa do Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos a Mateus capítulo 3, que tem algo poderoso aqui para nós. Vamos lá? Vamos lá. Eu estou aqui na minha Bíblia, você está aí na sua, pega as anotações, porque Deus está falando ao nosso coração aqui e trazendo luz divina à nossa mente. Mateus capítulo 3, abri aqui, o verso 11, diz assim, olha que promessa aqui. Contém aqui, ó. Diz assim. Lembrando, estamos analisando agora a promessa do Espírito Santo no Novo Testamento, ok? E no Novo Testamento, olha o que João Batista disse sobre o derramamento do Espírito Santo. Mateus, capítulo 3, verso 11, diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, atenção agora, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? João está dizendo que ele batiza as pessoas, mas com batismo nas águas de arrependimento. Mas alguém virá, e esse alguém é Jesus Cristo, e ele diz que Jesus Cristo vai batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Será se nesta noite eu estou falando para alguém que está buscando esse batismo, o batismo com fogo do Espírito Santo? Se prepare, porque hoje pode ser a noite onde Deus vai te batizar no fogo do Espírito, se você crer, em nome de Jesus. Então aqui nós encontramos uma referência sobre o batismo no Espírito Santo ligada a Jesus. João está dizendo, orem para Jesus, orem para Jesus. Jesus vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. Aí vem Jesus, vem Jesus. E Jesus vem aqui em João capítulo 14. Vem comigo ao Evangelho de João capítulo 14. João capítulo 14, agora vem Jesus. O que Jesus vai falar sobre o batismo no Espírito Santo? Algo lindo, poderoso, esclarecedor. João capítulo 14, verso 16 e 17. Inclusive, irmãos amados, o Evangelho de João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, tudo que contém nesta sessão, do capítulo 13 ao capítulo 17, são palavras de despedida de Jesus. Antes de Jesus ir para a cruz, Jesus deu vários
ensinamentos, os últimos ensinamentos. E os últimos ensinamentos foram os ensinamentos mais poderosos de Jesus. E um dos ensinamentos, Jesus disse algo lindo. É um ensinamento e é uma promessa ao mesmo tempo. Está em João capítulo 14, verso 16 e 17, que diz assim: palavras de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Atenção agora. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está falando assim para os discípulos: eu vou para o Pai, e ao chegar no Pai, eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. E aqui no final do verso 17, o nosso Senhor Jesus diz assim: até agora o Espírito Santo esteve convosco, mas quando Ele vier, Ele vai estar em vós, dentro de vós, com vocês, dentro de vocês. Vocês serão palácios para a morada do Espírito Santo. Que lindo, que lindo. Até aqui vocês estiveram com o Espírito Santo, mas quando eu rogar e Ele vier, o Espírito Santo vai estar em vós, dentro de vocês, vai usar vocês, vai tomar vocês como instrumentos poderosos, vão fazer de vocês celeiros de poder para alcançar muitas pessoas. Uau, que lindo! Jesus aqui promete o batismo no Espírito Santo. E agora chegou a hora de Jesus ir para o céu. E nós vamos agora a Atos capítulo 1, verso 18. Atos capítulo 1, verso 18. Chegou a hora de Jesus ir para o céu, ir para o Pai. E olha o que Jesus disse aqui em Atos capítulo 1, verso 18. Atos capítulo 1, verso 18 diz assim. Atos capítulo 1, verso 8. Verso 8 diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui Jesus, antes de ir para o Pai, ele promete mais uma vez, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em outro momento, prometeu e orientou os discípulos a não saírem de Jerusalém até que do alto viesse o Espírito Santo. Aqui Jesus está prometendo mais uma vez o batismo no Espírito Santo. E agora os discípulos ficam ali, em oração, em consagração, reunidos, buscando, através da oração, esse grande momento onde Deus iria enviar, em nome de Jesus, o Espírito Santo, para dar poder, para avançar, para fazer sinais, curas e prodígios, para proclamar o Evangelho de Cristo, o Cristo ressuscitado. E eles estavam ali aguardando. E depois disso, o que foi que aconteceu? Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo veio. Que lindo, que lindo, que lindo. Para finalizar, vamos a Apocalipse capítulo 18. Aqui tem algo importante. Apocalipse capítulo 18 diz assim. Apocalipse capítulo 18, verso 1, diz assim para nós. Diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. A terra, atenção agora, a terra se iluminou com a glória. Então esse anjo exclamou com potente voz. O que o livro do Apocalipse está dizendo para nós? Que antes da volta de Jesus, vai ter um movimento, um mensageiro, um povo, que vai iluminar a terra com a glória de Deus. Isso aqui é imagem da chuva serôdia, do povo de Deus pregando na autoridade, no poder de Cristo. Essa é a imagem. Então, no Novo Testamento, nós temos
várias referências ao batismo no Espírito Santo. Nós temos referência ao batismo do Espírito Santo no tempo dos apóstolos, mas também antes da volta de Jesus. Igualzinho a Joel, capítulo 2. Pegar aqui, diante disso. Jesus prometeu o batismo no Espírito Santo. Essa promessa se cumpriu parcialmente no início da igreja cristã, com os apóstolos. Mas o seu pleno cumprimento será antes da volta de Jesus. Você percebeu que no Novo Testamento, o Novo Testamento, ao falar do batismo no Espírito Santo, também usa dois períodos, assim como Joel, capítulo 2, dois períodos. No período dos apóstolos e no período antes da volta de Jesus. No Novo Testamento também. Diante disso, nós temos que fazer as quatro perguntas. As quatro perguntas para o Novo Testamento. Quando ocorrerá, então? No Novo Testamento, quando ocorrerá o batismo no Espírito Santo? No Novo Testamento, quando ocorrerá? Atos capítulo 2. Vamos lá, Atos capítulo 2, verso 16. Descreve quando ocorrerá os dois grandes batismos no Espírito Santo. Um batismo é identificado como a chuva temporã. Ela é constante. A outra é identificada no Antigo Testamento como a chuva serôdia. Ela é rápida, mas ela é poderosa. Ok? Então, e no Novo Testamento, como essas duas chuvas ou dois batismos são identificados? Vamos analisar Atos, capítulo 2, para nós entendermos. E aqui tem algo muito poderoso e esclarecedor. Atos, capítulo 2, verso 16, diz assim: Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro está pregando, cheio do Espírito Santo, depois de passar com os apóstolos e as mulheres e os seguidores de Jesus vários dias orando a Deus, buscando o cumprimento da promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo. E agora chegou o grande momento. E cheio do Espírito Santo ele diz: olha, aquela profecia lá de Joel parcialmente está se cumprindo agora, neste exato momento. Então nós identificamos aqui que para Pedro, a primeira parte, o primeiro batismo no Espírito Santo, se cumpriu no período dele mesmo. E o segundo, quando vai ocorrer? Apocalipse, capítulo 14. Aqui um texto poderoso. Apocalipse, capítulo 14. Vamos a Apocalipse, capítulo 14. E olha o que o texto diz para nós. Capítulo 14, versos 6 a 7 e capítulo 18, verso 1. Já lemos, mas vamos ler para nós termos aqui uma ideia mais ampla. Apocalipse, capítulo 14, verso 6 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Lembramos que a palavra anjo aqui não é anjo literal no Apocalipse, mas é mensageiro, é um povo, é um movimento que prega, que representa Jesus, que fala por Jesus, com a autoridade de Cristo, no poder de Cristo, ok? Anjo é o povo de Deus, é o movimento de Deus, ok? Mensageiro. Vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse mesmo anjo, ele aparece no capítulo 18, verso 1. Só que agora ele aparece iluminando a terra, de maneira gloriosa, pregando também, mais uma vez. Deu para pegar aqui? Então, quando ocorrerá? Igual no livro de Joel. Quando vai ocorrer o batismo no Espírito Santo, segundo o Novo Testamento? Vai ocorrer no período dos apóstolos, segundo o apóstolo Pedro, mas também, segundo o livro do Apocalipse, vai ocorrer antes da volta de Jesus. Segunda pergunta para o Novo Testamento: qual é a finalidade do batismo no Espírito Santo? Para você agora que gosta só do Novo Testamento, tá bom? Para você que só fala assim: olha, eu só fico no Novo Testamento, não vou no Velho. Até agora o pastor só falou do Velho, não falou do Novo. Então, no Novo Testamento, eu quero te mostrar que a finalidade do batismo no Espírito Santo é a mesma do Velho Testamento. Quer vir comigo? Vamos a Atos capítulo 4 agora. Ó. Atos capítulo 4, verso 31. Olha qual é a finalidade do batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 4, verso 31. Atos capítulo 4, verso 31 a 33, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram, atenção agora, cheios
do Espírito Santo. E com intrepidez, olha aqui a finalidade, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vem comigo direto agora para o verso 33. Verso 33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes para ajudar os seus irmãos. Qual é a finalidade do batismo no Espírito Santo, segundo o Novo Testamento? Qual é a finalidade? A finalidade mesma de Joel capítulo 2. A finalidade do derramamento no Espírito Santo é dar poder para a igreja viver no Espírito e pregar no Espírito. Se nós desassociarmos o batismo no Espírito Santo do serviço e ao mesmo tempo da vida, do viver, nós estamos falando de um batismo no Espírito Santo falsificado. Todas as pessoas batizadas no Espírito vivem no Espírito e vivem uma vida de pregação, de serviço no Espírito Santo. O Espírito Santo dá dons espirituais para essa pessoa, usa essa pessoa e ela glorifica o nome de Jesus. Ela não usa o dom, ela não usa o batismo no Espírito Santo para se sentir melhor do que as outras pessoas. Ela não fica se exibindo para outras pessoas, dizendo: olha, eu posso e você não posso, eu tenho e você não tem, eu consigo e você não consegue, eu estou cheio e você está vazio. Ela não faz isso. A vida dela é segundo a vida dos apóstolos. É uma pessoa de oração, é uma pessoa de pregação, é uma pessoa de serviço, é uma pessoa que se importa com os outros, é uma pessoa que chama atenção para Jesus e não para si. Aqui está a finalidade do batismo no Espírito Santo. No Novo Testamento, que é igual ao Antigo Testamento. Terceira pergunta que nós temos que fazer ao texto, no Novo Testamento: qual é a condição, segundo o Novo Testamento, para recebermos o batismo do Espírito Santo? Atenção agora para a condição, no Novo Testamento, para recebermos o Espírito Santo. Quer saber como você pode receber o batismo do Espírito Santo? Atos capítulo 2, verso 38, responde para nós. Vem comigo ao verso 38 do capítulo 2 do livro de Atos. O verso 38 diz assim: Pedro, mais uma vez dizendo, e ele falou assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E atenção agora: e recebereis o dom do Espírito Santo. Vem comigo aqui. Vocês lembram que lá em Joel, capítulo 2, verso 13 e 14, Joel prescreve ali a condição para nós recebermos o Espírito Santo, e lá tem uma palavra que eu falei para os irmãos: olha, qual é a palavra que está se repetindo aqui? E qual foi a palavra lá? Arrependimento. Qual é a palavra que aparece aqui, segundo o apóstolo Pedro, para recebermos o dom do Espírito Santo? Arrependimento. Então, segundo o Novo Testamento, a condição para recebermos o batismo no Espírito Santo é quebrantamento, é transformação, é arrependimento. O segundo texto que eu quero analisar, falando de condição ainda, é Atos capítulo 5, verso 32, onde de novo ele diz assim, Atos capítulo 5, verso 32, está ali na tela ele diz assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Na vida de quem Deus outorga, ou seja, concede o batismo no Espírito Santo? Na vida de quem? Daqueles que obedecem. Obedece o quê? Vem comigo ainda no capítulo 5, ao verso 29. O texto diz, vamos deixar a Bíblia falar. E o verso 29 do capítulo 5 do livro de Atos diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo obedecer aos mandamentos de Deus. Uma pessoa que não obedece os mandamentos de Deus jamais está apta para receber o batismo no Espírito Santo.
E a última pergunta que nós temos que fazer ao Novo Testamento. E atenção, hein? Agora, eu quero dirigir de novo essa pergunta agora, com todo carinho, com todo respeito e amor em Cristo Jesus, para os meus amados irmãos em Cristo, pentecostais. Quem é que recebe o batismo no Espírito Santo segundo o Novo Testamento? Quem é que recebe o batismo no Espírito Santo segundo o Novo Testamento? Paulo responde para nós em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. E se eu fosse você, eu marcaria esse texto com caneta de ouro. Caneta de ouro. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Verso 13. Olha o que diz aqui. Vou olhar aqui na minha Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. O capítulo 12 aqui Paulo trata do assunto dos dons espirituais. Nós já estudamos. Agora o verso 13, ele diz algo poderoso para nós. Olha o que ele diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz assim: Pois, em um só Espírito, atenção para o adjetivo agora aqui, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Deu para pegar o texto bíblico aí? Paulo está dizendo aqui para nós que todas as pessoas que entram no corpo de Cristo, que são batizadas no corpo de Cristo, que são lançadas no corpo de Cristo, que entram no corpo de Cristo, ao mesmo tempo são batizadas pelo Espírito Santo. E não há distinção. Escravos, livres, gregos, judeus, como Joel capítulo 2. Então, no Novo Testamento, quem é que recebe o batismo do Espírito Santo? Quem é que recebe? Todos, judeus, gregos, servos, escravos, todas as pessoas, todos que, segundo Paulo, que estão no corpo de Cristo, recebem o Espírito Santo. Isso quer dizer que para recebermos o Espírito Santo, nós precisamos do arrependimento. E precisamos estar no corpo de Cristo. Não tem nada a ver com o que as pessoas dizem fora. Alguns afirmam aí fora que é antibíblico, é contrário à palavra de Deus. Alguns afirmam que para receber o Espírito Santo só pode vir para aquela pessoa que fala em línguas. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor, que o Espírito Santo vem sobre todos que se arrependeram, foram transformados, regenerados no poder de Cristo, e que estão no corpo de Cristo, fazem parte da igreja de Cristo. Eles recebem o Espírito Santo também. Deu para pegar aqui? Muito bom. Diante disso, agora dá para nós. Agora sim, dá para nós dizermos o verdadeiro significado do batismo no Espírito Santo. Qual é o verdadeiro significado do batismo no Espírito Santo? Sintetizando tudo que falamos agora, o batismo no Espírito Santo significa que seremos cheios, revestidos, imersos, mergulhados no poder do Espírito Santo para realizarmos a obra de Deus no tempo do fim. Para isso que nós recebemos o batismo no Espírito Santo, para Deus usar a nossa vida para a proclamação do Evangelho, para pregar o Evangelho, para o serviço. Nós também definimos aqui que o significado de sermos batizados no Espírito Santo é receber poder para viver no Espírito e poder para pregar no Espírito. Esse é o verdadeiro significado do batismo no Espírito Santo, segundo a Bíblia. Você quer ficar com a Bíblia ou não? Você quer ficar com a palavra do Senhor ou com a palavra do pastor lá? Você quer ficar com a palavra, com o assim diz o Senhor, ou com o assim diz o profeta lá da tua igreja lá? Com quem você vai ficar agora? Você percebe que o estudo está sendo muito claro para nós? Você consegue entender isso? Meu querido irmão, minha querida irmã, se nós permanecermos com o coração endurecido para a obra do Espírito Santo e para a luz que Deus está nos dando, Deus não poderá nos tirar da ignorância espiritual. Entenda isso. Se nós agora não nos humilharmos e não falarmos assim, ó, Senhor, fala segundo a Tua palavra, eu quero saber a Tua palavra. E se nós não estivermos aptos e dispostos para ouvir apenas a palavra do Senhor, deixar a Bíblia falar, Deus não pode te tirar da ignorância espiritual se nós não estivermos com o coração aberto.
Entendeu aqui, minha irmã? Com todo carinho. Mas eu sei da responsabilidade que tenho, de estar aqui falando contigo e ensinando a Bíblia. Ai de mim se ensinar uma outra coisa, se não for apenas a Bíblia, a palavra do Senhor. Muito bom. Diante disso, agora tem uma pergunta importante que eu quero fazer para os irmãos. E essa pergunta muita gente se faz. A pergunta é a seguinte: com que frequência devemos receber o Espírito Santo? Com que frequência? Será que o Espírito Santo ele só vem na nossa vida como batismo, né? Em um momento? Será que uma pessoa cheia no Espírito Santo, sempre ela vai ser cheia no Espírito Santo? Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela é uma pessoa batizada para sempre? Vamos ver o que a Bíblia diz? Isso aqui é muito importante. Algumas pessoas acham que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é um evento isolado, único, ocasional. Isso ocorre geralmente em um local ou em uma circunstância. Eu quero te convidar para lermos juntos, vamos deixar a Bíblia falar. Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18, diz para nós sobre a frequência do batismo no Espírito Santo. Ou se o Espírito Santo, o derramamento dele, é um evento pontual, ok? Efésios capítulo 5, verso 18. Está na tela aqui, Efésios capítulo 5, verso 18. Olha o que o Senhor diz aqui no Novo Testamento, hein? No Novo Testamento. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, atenção agora, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo aqui está falando para nós nos enchermos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. O verbo encher que o apóstolo Paulo está usando aqui, ele usa no modo contínuo. Enchei-vos é uma ação contínua. O significado, inclusive, do verbo aqui é encher algo até o máximo. Exemplificando aqui. Ou seja, não é hoje está cheio e amanhã não. É todo dia, toda hora, todo momento, buscando ser cheios do Espírito Santo. Deu para pegar aqui? Enchei-vos do Espírito Santo. O verbo está no modo contínuo. Isso quer dizer, irmãos amados, que o batismo no Espírito Santo é um evento diário na nossa vida. Ele não é um evento pontual. O batismo no Espírito Santo não ocorre só na igreja. O batismo no Espírito Santo não ocorre só naquele momento da igreja onde as pessoas começam a gritar, começam a falar alto, começam a rodopiar, começam a se manifestar, começam a correr. Não é assim o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele ocorre todos os dias, em todos os momentos. No livro Parábolas de Jesus, a autora diz assim, cotidianamente. O que é cotidianamente? Cotidianamente, diariamente, todo dia. Cotidianamente. Recebia Jesus novo batismo do Espírito Santo. Todo dia. Agora eu pergunto para você. Você tem buscado todo dia o batismo no Espírito Santo? Você tem buscado todo dia ser cheio do Espírito Santo? Através da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus? Falando dessas perguntas, surgiu uma outra pergunta aqui na minha mente agora. É possível apagar o Espírito Santo da nossa vida? É possível apagar o Espírito Santo da nossa vida? É possível? O texto não está aqui na tela, mas eu gostaria que você notasse aí. 1 Tessalonicenses. Olha o que o texto diz aqui, ó. O Espírito Santo aqui soprou a minha consciência agora aqui, ó. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso que nós vamos ler é o verso 19. Olha o que a Bíblia diz. É possível apagar o Espírito Santo de nós? É possível? Olha o que isso diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Não apagueis o Espírito. Se o texto está dizendo que nós não devemos apagar o Espírito, isso é porque o Espírito
pode ser apagado do nosso coração. E isso ocorre quando nós não temos, todos os dias, comunhão com Deus, para Deus, como Jesus nos batizar no Espírito. Porque o batismo no Espírito, ele é um evento diário, contínuo, cotidianamente. Enchei-vos até ficar o máximo. E quando nós não buscamos o batismo no Espírito Santo todos os dias, nós apagamos a presença do Espírito Santo dentro de nós. E vivemos não pelo Espírito, mas por nós mesmos. Vivemos não no Espírito, mas por nós mesmos. Isso aqui é grave, irmã. É grave, meu irmão. Deu para pegar aí? Anote esse texto aí. Diante disso, a próxima pergunta é a seguinte: quais são as evidências exteriores, eu quero adicionar aqui, exteriores de uma pessoa batizada no Espírito Santo? Pastor, dá para saber quem é batizado no Espírito Santo? Eu não sei se você agora está estudando comigo ao lado de alguém aí. Mas se você estiver estudando comigo ao lado de alguém, olha para essa figura que está do teu lado aí. E vê se ela tem cara de uma pessoa batizada no Espírito Santo. Tem ou não tem? Coloca aí no chat aí, ó. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Olha bem para essa figura que está do seu lado aí. Não sei se é o esposo, a esposa, os filhos, não sei se é uma amiga, um irmão, um parente. Tem cara de uma pessoa batizada no Espírito Santo? Dá para sabermos quais são as evidências exteriores de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? A resposta é sim, dá para saber. E eu quero trazer aqui 3 pontos importantes. Primeiro, toda pessoa batizada no Espírito Santo vive uma vida de obediência. Vive uma vida de obediência. 1 João capítulo 3, vem comigo no final da Bíblia. 1 João capítulo 3 é um texto esclarecedor. 1 João capítulo 3, verso 24, olha o que a Bíblia diz para nós. E aquele que guarda, estou lendo 1 João capítulo 3, verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo o Espírito que nos deu. Olha o que o texto está dizendo. Todas as pessoas que recebem o Espírito Santo vivem em Deus. E todas as pessoas que receberam o Espírito Santo, que vivem em Deus, são pessoas que obedecem os mandamentos de Deus. Pegar aqui, vem comigo agora, ainda aqui em 1 João, vamos analisar agora aqui, o capítulo 2, verso 3, que diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Como nós podemos conhecer se uma pessoa foi batizada ou não pelo Espírito Santo? Se guardamos os seus mandamentos. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo vive uma vida de obediência total. O que Deus diz, ela cumpre. O que Deus diz, ela faz. Ela não barganha com Deus. Ela não usa a Bíblia como moeda de troca. Ela obedece a Deus. Segundo ponto que dá para entendermos se uma pessoa foi batizada ou não no Espírito Santo é que ela vive uma vida de serviço ao Senhor. Nós já lemos sobre isso. Os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, eles não ficaram lá na igreja, ou entre os irmãos, eu falo em línguas, eu sou melhor do que você, eu dou um giro aqui, com todo respeito, logicamente, eu faço isso aqui. Eles não ficaram se exibindo. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles passaram a pregar, a servir, a dar sua vida à causa de Deus. Se uma pessoa que se diz que foi batizada no Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, mas usa isso para se sentir maior, melhor, superior do que as outras pessoas, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Tem um outro Espírito que não é de Deus. Foi um outro batismo que não é bíblico. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa humilde, obediente e que serve a Deus. Serve a Deus porque ama a Deus. Ela ama Jesus. E ela não chama atenção para si, ela chama atenção para Cristo. Como o Espírito Santo faz. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo vier sobre nós, o Espírito Santo fará lembrar as palavras de Cristo. Ele não chamará para Ele, mas nos chamará para Cristo. E a terceira característica de uma pessoa
cheia do Espírito Santo é que ela é uma pessoa espiritual. Aqui está um ponto muito importante. Gálatas capítulo 5, abra sua Bíblia comigo, a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Olha que esclarecedor é esse texto aqui. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, isto, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito, mais um verbo no modo contínuo. Andai no Espírito, todo dia no Espírito, todos os momentos no Espírito. Eu vivo uma vida espiritual. Eu não vivo na carne, eu vivo no Espírito. Eu não vivo nas concupiscências do mundo, eu vivo na vontade de Deus. Eu vivo uma vida espiritual. Pegar aqui? Vem comigo agora ao verso 22. Pastor, o que é andar no Espírito? Aqui, as evidências de uma pessoa que é espiritual e que é cheia do Espírito Santo. Verso 22, Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito, o fruto de quem tem o Espírito, de quem está cheio no Espírito Santo, é o amor. O amor. Geralmente nós dizemos assim, nós temos aqui 9 frutos do Espírito Santo. Nós não temos 9 frutos do Espírito Santo. Nós temos um fruto. O Espírito Santo é um fruto só. É um fruto. Está aqui não está no plural. É um fruto só. E qual é o fruto do Espírito Santo, pastor? O fruto do Espírito Santo é amor. 2 pontos. E uma pessoa que tem um amor de Deus, através do Espírito Santo, ela é uma pessoa alegre. Ela é uma pessoa que tem paz no seu coração. Ela é uma pessoa longânima, ela é uma pessoa benigna. Ela é uma pessoa bondosa. Ela é uma pessoa fiel em tudo que faz. Ela é uma pessoa mansa. Ela tem domínio próprio. Ela é uma pessoa temperante. Tudo isso aqui são as virtudes do fruto do Espírito, que é amor. 2 pontos. Quais são as virtudes? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, você quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Nós devemos saber e provar e ver a evidência através da obediência dela, da vida de serviço dela e da vida espiritual que ela vive. E não ir à igreja e na igreja ver o exibicionismo dessa pessoa. Isso é contrário à Bíblia. O fruto do Espírito Santo é a maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que anda no Espírito Santo. Pegar aqui? Muito bom. Então dá para sabermos se uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, se ela mostra essas características aqui, que nós estamos mostrando através. Mas talvez no seu coração, na sua mente, você está assim, mas pastor, as pessoas dizem, e alguns que estão nos assistindo aqui, creem que a maior evidência de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo é falar em línguas. E hoje as pessoas se esmurram, buscam, de alguma maneira, falar em línguas para mostrar e para declarar para todo mundo que foi cheia do Espírito Santo, que foi batizada no Espírito Santo. Irmãos, com muito amor e muito respeito. Eu já vivi isso. Eu já frequentei igrejas carismáticas, onde havia um momento lá que todo mundo, era o momento da busca do Espírito Santo. Melhor, era o momento da manifestação do Espírito Santo. Então, quem tinha o Espírito Santo, como é que as pessoas sabiam na ocasião? Quando ela falava em línguas. E começava a falar em línguas, e rodopiava, e fazia manifestações sobrenaturais, e saía correndo, e a igreja toda movimentava, e toda, no púlpito também os pastores ali, os bispos, e no meio do povo também, todo mundo agitado. E eu estava ali, e vendo aquele movimento todo. Eu falei, ora, se tudo isso aqui é o batismo no Espírito, então só eu estou sem Espírito. Onde está o Espírito Santo na minha vida aqui? E ali fui tentando forçar se eu falava alguma coisa, mas não consegui. E eu sei que eu estou falando agora, neste exato momento, para um evangélico, um irmão pentecostal, meu irmão amado, em nome de Jesus, você que busca o batismo no Espírito Santo, você que na hora do movimento lá na sua igreja, você se sente menosprezado, para baixo, você se sente talvez rejeitado por Deus, em nome de Jesus, tire isso da sua cabeça. Você é especial para Deus, você é querido de Deus, você faz parte do corpo de Cristo, você foi lavado e regenerado no sangue de Jesus. Se você já desceu as águas, se você já se entregou a Jesus, se você já se arrependeu, se você já morreu para o pecado, saiba de uma coisa, que você é filho de Deus, e como filho de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus.
Por isso que, com todo respeito, mas na autoridade da Bíblia, da palavra do Senhor, eu afirmo, segundo a Bíblia, que falar em línguas não é prova de ser batizado no Espírito Santo. Nunca foi. Sabe por quê? Eu vou te mostrar por quê aqui, ó. Sabe por quê? Porque todos esses personagens bíblicos foram cheios do Espírito Santo, mas nenhum deles falaram em línguas. Todos esses personagens bíblicos foram homens e mulheres que receberam batismo no Espírito Santo, mas nenhum deles falaram em línguas estranhas. Dentre esses personagens, eu quero destacar esse personagem aqui, ó. Esse personagem aqui. Está vendo esse personagem aqui? Está vendo aí no seu dispositivo? Esse personagem aqui, ó. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem cheio do Espírito Santo quando esteve aqui na terra. E se Ele é o nosso modelo de vida cristã, em nenhum momento Ele falou línguas estranhas, como dizem fora, línguas estáticas, línguas que ninguém entende nada, com todo respeito, línguas que estão mais envolvidas com questões emocionais, de êxtase, do que pela obra do Espírito Santo. Se nós afirmarmos, grave bem, se nós afirmarmos que quem foi batizado no Espírito Santo declara isso, prova isso ao falar em línguas, Jesus então não foi batizado no Espírito Santo. Davi não foi batizado no Espírito Santo. Se nós concluirmos que uma pessoa que foi batizada no Espírito fala em línguas, então Maria, mãe de Jesus, não foi uma mulher cheia do Espírito Santo. E sobretudo, quando nós dizemos que falar em línguas é a prova de que a pessoa foi batizada no Espírito, quando nós afirmamos isso, nós dizemos que Jesus não recebeu, não viveu e nunca teve o Espírito Santo, porque em nenhum momento ele falou essas línguas que as pessoas dizem e falam aí nas igrejas afora. Aí. Por isso, falar em línguas não é prova, nunca foi, segundo a Bíblia, de ser batizado no Espírito Santo. Nunca foi. Exigir que todas as pessoas falem em línguas como prova do batismo no Espírito Santo é uma ideia contrária, antibíblica. É ir contra a soberania do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que escolhe como lhe apraz e dar dons espirituais, e falar em línguas é um dom espiritual que é dado pelo Espírito Santo a quem lhe apraz, ele que escolhe do jeito dele, individualmente ele dá, ele não dá para todos, mas hoje todos querem receber, todos querem falar em línguas para mostrar que foi cheio do Espírito Santo, e é uma ideia que é contrária à Bíblia, à palavra de Deus. Na verdade isso é uma afronta ao próprio Jesus, é uma afronta ao próprio Espírito Santo. Querer falar em línguas estranhas para dizer que está cheio do Espírito Santo. Porque isso não está na Bíblia. Nunca esteve, meu irmão e minha irmã. Diante disso, para concluirmos, todos que estão em Cristo, todos são batizados no Espírito Santo. Todos. Não há distinção. E aqui o texto que eu vou usar são dois. Primeiro, segundo capítulo 12, verso 13, nós já lemos. Paulo diz que todos que estão no corpo de Cristo são batizados no Espírito Santo. Se você faz parte da igreja de Deus, saiba disso. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Agora, Paulo também diz para nós, em Romanos capítulo 8, verso 14, que todos que são filhos de Deus, por meio de Jesus, são batizados no Espírito Santo. Vem comigo a Romanos, é o último texto do nosso estudo de hoje. Romanos, capítulo 8, diz assim. Romanos, capítulo 8, verso 14. O apóstolo Paulo diz assim. Pois, Romanos, capítulo 8, verso 14. Pois, todos, atenção para o adjetivo todos, pois todos que são guiados, mais um verbo contínuo, no modo contínuo,
pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Inverte o texto agora. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, ou seja, cheio do Espírito Santo. Todos, diz o texto bíblico, todos que são filhos de Deus são guiados continuamente pelo Espírito Santo de Deus. Todos. E você quer saber, segundo a Bíblia, a palavra do Senhor, quem são os filhos de Deus? Quer saber se você é uma filha, um filho de Deus? João capítulo 1, verso 12. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz quem são os filhos de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Quem são as pessoas que Deus torna filhos de Deus? Os seus filhos? Todos que creem em seu nome e declaram isso no batismo. Esses são os filhos de Deus que recebem o Espírito Santo de Deus. Você, minha irmã, você, meu irmão, evangélico, pentecostal, de uma igreja carismática, você, se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. Ele está aí com você. Toda manhã, quando você acorda, o Espírito Santo está ali te esperando para encher o vazio do seu coração, para guiar sua vida, para conduzir os seus desejos, para trazer sabedoria à sua mente. Todas as manhãs, como Jesus, o Espírito Santo está ali à nossa disposição. Em todas as manhãs, Deus, o céu, está disposto a nos conceder um novo batismo do Espírito Santo. Todas as manhãs, todos os dias. Para todos que são filhos de Deus, para todos que estão no corpo de Cristo Jesus. E se você é um filho de Deus, saiba da boa nova, você tem o Espírito Santo, você pode ser cheio do Espírito Santo, se você buscá-lo todas as manhãs, todos os dias. Saia do erro, saia da ignorância espiritual, de achar que falar em línguas é prova e evidência de ser batizado no Espírito Santo. Não é isso, Jesus não falou. A maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus. A maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vive uma vida espiritual e manifesta isso através do fruto do Espírito, que é o amor. Ela tem uma natureza amorosa, ela tem paz no seu coração, ela tem um domínio próprio, ela tem a mansidão, ela tem a bondade, ela tem a paz, ela é uma pessoa alegre, ela tem a alegria. São as evidências que provam que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Hoje, nessa noite, você gostaria de receber o batismo no Espírito Santo? Eu gostaria de fazer agora uma oração para aqueles que querem hoje ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Eu quero hoje fazer uma oração para que a promessa da palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Se você tem um desejo de receber hoje, nessa noite, o batismo no Espírito, para viver no Espírito, para viver segundo a vontade de Deus, para ser Cristo Jesus neste mundo corrupto, mau, violento, profano, enganoso, eu quero convidá-lo, eu quero convidá-la a fechar os olhos e juntos fazermos uma oração de petição, de busca pelo batismo do Espírito Santo. Atenção que agora vai acontecer um milagre na sua vida, você vai sentir uma paz no seu coração agora, nessa oração, não porque há poder na minha oração, mas há poder naquele que ouve esta oração. Porque ela vai em nome e na autoridade e nos merecimentos de Jesus e não do pastor. O poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve a oração. Pai querido, te agradecemos humildemente pelo estudo dessa noite. Te agradecemos porque a Bíblia é clara, é compreensível.
Te agradecemos porque o Espírito Santo nos conduziu no estudo bíblico desta noite. E nesta ocasião, confiando na promessa de Jesus Cristo, confiando nas palavras de Jesus, quando Ele afirmou que o Senhor, Pai, está mais disposto a nos conceder o Espírito Santo de que um pai terrestre está a dar ao seu filho um alimento e o sustento. Por isso, conceda-nos agora no Espírito Santo. Enche-nos agora, Senhor. Visita agora essa pessoa que está assistindo a esse estudo bíblico. Derrama sobre ela agora o Espírito Santo. Que neste momento o Espírito Santo traga paz, alegria no seu coração, contentamento, paz. Que nesse momento essa pessoa sinta a atmosfera do céu agora, no seu lar ou no carro, onde quer que ele esteja agora estudando a Bíblia comigo. Por favor, Senhor, em nome de Jesus eu te peço humildemente. Senhor, que em todas as manhãs nós possamos estar aptos, dispostos a recebermos o Espírito Santo. Porque nós queremos viver a nossa vida no Espírito e nós queremos pregar, testemunhar no poder do Espírito Santo. Te agradecemos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Agora se prepare, porque na semana que vem nós vamos começar os dois últimos estudos. Nós vamos começar a estudar sobre dons de línguas. Agora o estudo bíblico vai ficar poderoso ainda mais. No estudo que vem nós vamos analisar o dom de línguas à luz da Bíblia, para sabermos o que significa falar em línguas estranhas. Se prepare, porque tem muita coisa boa para juntos entendermos através da palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus te dê um bom descanso. Em nome de Jesus, amém.